Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos juntos com a Palavra de Deus para fazermos essa reflexão, essa meditação durante esse dia e ver o que o Senhor quer nos ensinar, porque a Palavra de Jesus tem poder. Essa palavra fala exatamente isso, do poder de Jesus Cristo sobre os demônios. E nós vamos ler hoje o Evangelho de Lucas 4, de 31 a 37. E lá fala assim: Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Maravilhava-se de sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo, e exclamou em alta voz: Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou por terra, no meio de todos, e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns aos outros: Que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem? E corria sua fama por todos os lugares e circunvianças. Amém? Meus irmãos, olha como que Jesus, de verdade, ele veio fazer a diferença nas nossas vidas. Ele veio fazer de verdade a diferença no meio daquele povo onde ele estava. Jesus, quando ele veio, quando ele saiu do deserto, quando ele saiu depois de 40 dias em jejum, ele passou por um processo ali de tentação. Irmãos, mas quando ele chegou, quando ele começou a sua vida pública, Jesus mostrou toda a sua autoridade como Filho de Deus. E ele estava aqui, a palavra fala de hoje que ele desceu a uma cidade da Galileia, chamada Cafarnaum. E ele entrou na sinagoga, ele estava na igreja. E ele ensinava como ninguém. Ele ensinava com autoridade, com parresia. Ele ensinava com poder as palavras de Jesus. E naquele lugar, naquela igreja, naquela época, tinha um homem que com certeza, a palavra não fala, meus irmãos, mas tinha um homem que estava naquela sinagoga. A palavra não fala que ele era um dos participantes direto. Mas ele estava naquele dia ali, quando Jesus começou a ensinar com autoridade. Irmãos, e quando a palavra é falada com autoridade, ela incomoda. Porque ali fala que um homem que estava possesso, um homem que estava na sinagoga, que tinha um demônio imundo nele, que quando Jesus começou a falar em alta voz com poder. Irmão, Jesus, quando ele fala, quando a palavra é direcionada a qualquer um, com poder, com autoridade, ela incomoda. E aqueles chefes, aqueles doutores da lei, como que eles falavam essas palavras naquela época? Não, porque até então aquele homem não tinha se sentido incomodado. E ele estava na igreja naquele dia, quando a palavra foi lançada de Jesus Cristo com autoridade, e ele caiu ao chão gritando, reconhecendo Jesus Cristo. Olha que interessante, o demônio conhece. O demônio sabe que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. E ele ouça falar com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo na hora manda ele calar. Irmão, olha que ensinamento que Jesus vem nos dar hoje. A palavra de Jesus tem poder. A palavra de Deus tem o poder para expulsar todo tipo de demônio da nossa vida. Mas quando nós escutamos, quando nós vamos à igreja, o interessante que fica para mim hoje, que fica para nós nesse dia de hoje, essa reflexão, meus amados, é que na igreja aconteceu essa manifestação, aconteceu essa expulsão desse demônio, esse exorcismo. Porque se ele estivesse na casa dele, esse homem com certeza não tinha uma vida muito fácil, mas ele estava na igreja, estava na sinagoga, ele via que ele precisava de Deus. Mas quando Jesus Cristo começa a ministrar a palavra, ele viu que tinha algo diferente. Esse homem lançou a palavra com poder, esse homem lançou a palavra com autoridade, e aquele demônio que vivia com ele ali foi expelido naquele momento. Porque Jesus Cristo estava, era ele quem falava: sai,
Irmão, aquele homem caiu por terra e saiu sem fazer mal algum. Olha que interessante que a palavra fala que todos ficaram cheios de pavor uns com os outros. O que significa isso? Que homem que é esse? Que autoridade que é essa? Ele fala e até os espíritos demônios, os espíritos malignos obedecem. Irmãos, a palavra de Deus, quando a gente lê, existe uma prática que nós fazemos que chama Lexio Divina. Você com certeza escutou hoje que essa palavra que fala de 31 a 37, Jesus cura um possesso. O que essa palavra quer falar para você? Porque existe uma prática que chama Lexio Divina. A gente para, a gente medita, a gente reflete. Mas o que ela falar comigo, o meu momento de intimidade? Que palavra que é essa? Que Jesus que é esse? Irmão, queremos cada vez mais conhecer Jesus Cristo, aprender dele. O que ele quer dizer para mim nesse dia de hoje? Jesus desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e você vai lendo ali, estava ali sentado um homem que tinha um espírito de... Irmão, a gente vai lendo, lê uma vez, duas vezes, três vezes. O que ela quer falar comigo? O que ela quer falar com você nesse dia de hoje? Irmão, a palavra de Jesus liberta. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, tem o poder de nos libertar, que quando a gente dá abertura de verdade, assim como esse homem, ele estava naquele dia na igreja, a palavra de Jesus Cristo foi falada com autoridade. E que nesse dia de hoje, essa palavra possa alcançar o seu coração. Que você possa refletir, ler ela no seu íntimo, no seu lugarzinho quietinho, onde você estiver hoje. Lê ela, reflete, vê o que ela quer dizer com você. Ela tem o poder, irmão, de libertar, de reerguer, de trazer alegria. Ela tem o poder de libertar de todo tipo de mal. Ela tem o poder de trazer à luz aquilo que está na escuridão. A palavra tem o poder, irmão, de nos converter, de nos convencer que é Jesus Cristo quem tem o poder, porque Ele é o Filho de Deus. E que nesse dia de hoje eu rezo para você, para todas as famílias, para todos aqueles que se sentem um coração oprimido, para que a palavra de Deus adentre as escuridões desses corações. Mas nós tenhamos que ter essa prática todos os dias um pouquinho, de estar com a palavra, de ler a palavra, de degustar a palavra de Deus, porque ela de verdade, irmãos, ela tem o poder de nos libertar. Que a graça, que o amor, que a bondade, que a misericórdia de Deus através da leitura possa te alcançar nesse dia de hoje. Eu espero que você consiga alcançar essa luz que vem da palavra de Deus. Tenham todos um santo dia, fiquem todos com Deus e até a próxima.